Muito obrigado. É com muito prazer que eu venho aqui anunciar para vocês hoje o Prêmio Liberdade. Muito boa tarde a vocês. Espero que estejam gostando de todos os painéis. É um prazer recebê-los aqui na casa do IFL e da Jovem Pan. A maior honraria do IFL é esse Prêmio Liberdade, que a gente discute e rediscute como entregá-lo e para quem entregá-lo. Quais critérios, como a gente vai selecionar a pessoa, o que a pessoa fez, o que ela entregou realmente durante sua carreira. E esse ano eu tenho muita honra de anunciar esse prêmio, não só pelas conquistas empresariais do homenageado de hoje, mas sim pela sua luta pela liberdade, por todos os desafios que ele trilhou e conseguiu implementar no país. E a primeira coisa quando eu fui pensar em o que falar nesse prêmio foi num ditado. Esse ditado é: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso porque as tamareiras demoram cerca de 100 anos para dar os primeiros frutos. Mas se não fosse por plantadores de tâmaras, que acreditam no futuro do longo prazo das ideias, como o homenageado de hoje, nós não estaríamos aqui nem realizando esse evento. Filho de um imigrante chinês, saído do regime comunista dos anos 50, ele desenvolveu o Grupo Évora, um relevante grupo empresarial presente em mais de 8 países e 4 continentes. Além de apoiar o desenvolvimento de lideranças fora de sua empresa, o exemplo também está dentro de casa. Cerca de 70% dos líderes do Grupo Évora foram formados no próprio grupo. E fora de casa, desenvolveu atividades filantrópicas de relevância nacional, como a fundação do Instituto de Estudos Empresariais, que foi a origem do IFL, lá no Rio Grande do Sul. E, sendo assim, é com grande orgulho e honra que eu chamo ao palco hoje que uma pessoa que está incrivelmente colhendo as tâmaras que plantou ao longo de sua vida e todos os benefícios que trouxe à sociedade brasileira. Muito obrigado, William Ling. Eu não consigo ler aqui, desculpe. Tem como diminuir a luz dos meus olhos? Liberdade. Nunca algo foi tão desejado. Nunca tantas revoluções foram feitas por ela. Nunca tantas ditaduras se impuseram à custa dela. Nunca tantas vidas foram dadas e tiradas em seu nome. E ainda assim, estranhamente, tão poucos sabem dizer o que é liberdade. Afinal, o que é liberdade? Na minha infância, não compreendia o conceito da liberdade, mas já era claro para mim o significado de opressão. Cresci ouvindo os relatos de meus pais sobre a Revolução Cultural na China. Eles tiveram lucidez, coragem de abandonar o país onde nasceram, quando Mao e seus camaradas tomaram o poder. Eu não entendia como tão poucos conseguiam submeter tanta gente a permanente vigilância e censura, impedidas de falar o que pensam, exercerem suas profissões ou sair de suas cidades. O partido, dono de tudo e de todos, estabelecia o número de filhos que os casais podiam ter.
ouvia incrédulo que as crianças eram estimuladas a delatar seus pais e professores às guardas vermelhas. Muito cedo aprendi que uma das mais poderosas formas de dominação é o controle e o aparelhamento da educação e da mídia. Vivi minha adolescência na década de 70, num Brasil submetido a um regime político fechado. Na universidade, a leitura de Raimundo Faoro me mostrou como a sociedade brasileira tornou-se refém de um estamento burocrático parasitário que se autoalimenta e cresce à custa do povo, e que só aprofunda as diferenças sociais e a injustiça. Muitos de minha geração criticavam a censura, o autoritarismo e a falta de liberdade, mas, paradoxalmente, encantavam-se com outros gêneros totalitários, idolatrando Che Guevara, Fidel Castro e o meu já conhecido Mao. Esse paradoxo perdura até hoje. Como podem pessoas que se dizem democratas defender tiranias supressoras da liberdade e da alternância de poder? Os anos 80 no Brasil marcaram o esgotamento do modelo desenvolvimentista e dirigista que produziu o fugaz milagre brasileiro e plantou a semente da hiperinflação. A abertura política tornava-se iminente. O mundo também estava mudando. Os mantras da nova ordem econômica eram livre comércio e globalização. E na política, a doutrina liberal democrática, sob a liderança de Reagan e Thatcher, sobrepujava de maneira inequívoca a experiência totalitária soviética. Compreendi que progresso econômico e desenvolvimento humano estão diretamente correlacionados com a existência de instituições sociais virtuosas que privilegiam a responsabilidade individual, o império das leis, a livre iniciativa e a economia de mercado. Instituições sociais são produto da concertação das elites de uma comunidade ou nação. Quando melhor preparadas e mais bem intencionadas essas elites, melhor será o arcabouço institucional que estabelece os contornos da vida em comunhão. Foi nesse contexto que me tornei um apóstolo da liberdade e, em 1984, juntamente com um grupo de empresários, dentre os quais destaco Roberto Rachevsky, fundei o Instituto de Estudos Empresariais, que, posteriormente, inspirou a criação dos Institutos de Formação de Líderes. A missão do IEE, assim como dos IFLs, é preparar lideranças comprometidas com o modelo de organização social e política para o Brasil, baseado no ideal democrático de liberdades individuais subordinadas ao Estado de Direito. A promulgação da nossa atual Constituição há exatos 30 anos foi um dos momentos mais propícios para promovermos reformas que implementassem valores republicanos, um modelo de governança sustentado em instituições inclusivas, sólidas e perenes, que garantissem direitos e liberdades com vistas à promoção do progresso econômico, desenvolvimento social e maturidade política. Os constituintes, ao confundirem direitos com privilégios, desperdiçaram a oportunidade de tornar o Brasil próspero e livre. Privilégios. As leis feitas para alguns são benesses sem contrapartidas, prerrogativas de poucos em detrimento de muitos, regalias eivadas de injustiças. Direitos são universais, imperativos categóricos que implicam em deveres, as chamadas responsabilidades negativas e na possibilidade de escolha. Assim, o direito à vida resulta no dever de não matar. O direito à propriedade pressupõe o compromisso de não roubar. O direito à liberdade significa aceitar nunca iniciar o uso de força ou fraude contra outra pessoa. Direitos podem ou não ser exercidos. A liberdade é a mãe de todos os direitos. A capacidade de fazer escolhas, o livre-arbítrio, é o que nos faz humanos. O Estado de Direito, que garante a liberdade, é o que nos torna civilizados.
O verdadeiro liberal não é apenas liberal na economia, é também liberal nos costumes. Ser liberal significa respeitar a autonomia de os indivíduos viverem suas vidas, cada um à sua maneira, de fazerem suas escolhas de acordo com suas preferências. Liberdade não significa simplesmente o direito de agir segundo a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa ou que não transgrida a lei. Ser livre não é poder fazer o que se quer. Ser livre é não precisar ou não ser obrigado a fazer o que não se quer. Em 3 palavras, liberdade é ausência de coerção. Simples assim. Como explicar a submissão de tantos ao arbítrio de um só? Por que as pessoas abdicam de sua liberdade, só reclamam e nada fazem, e rendem-se à vontade dos soberanos? Etienne de la Boétie foi um pensador que viveu na França absolutista do século XVI. Após uma revolta popular contra o exército e fiscais do rei, que estabeleceram um novo imposto sobre o sal, ele escreveu O Discurso da Servidão Voluntária, um libelo no qual aponta as causas da dominação de muitos por poucos e as formas de como vencê-las. La Boétie afirma que essa sujeição só pode acontecer mediante a sanção das vítimas. Disse ele, é o próprio povo que se escraviza e se suicida quando, podendo escolher entre ser submisso ou ser livre, renuncia à liberdade, aceita o jugo e consente com seu sofrimento. Para ele, são 3 os caminhos que nos levam à servidão. O primeiro é o hábito, a acomodação. Na medida em que as pessoas nascem e são criadas em um ambiente servil, acostumam-se e não cogitam olhar para além dele. O segundo decorre do primeiro. Sobre a tirania, perde-se a coragem, torna-se dócil e apático. Como agravante, os déspotas lançam mão de instrumentos de alienação, das políticas de pão e circo, do populismo, para bestializar e domesticar as massas. A terceira razão é a rede de cooptação, que explora o desejo humano de possuir e mandar. Um conluio no qual o tirano submete uns por intermédio dos outros. O tirano cerca-se de cúmplices que se beneficiam do seu poder. Esses comandam e favorecem outros, os quais, por sua vez, subjugam muitos mais e assim por diante. Pelo desejo de participar do poder, renunciamos à nossa liberdade na esperança que o tirano nos conceda privilégios. Como se opor a isso? Para La Boétie, na medida em que o poder autoritário se constrói principalmente com a obediência consentida dos oprimidos, a principal estratégia de resistência sem violência é a recusa coletiva de submeter-se ou colaborar. Estamos vivendo um momento especial no Brasil. Vislumbro com esperança uma nova oportunidade para colocar o nosso país no rumo certo. Pela primeira vez, poderosos malfeitores estão presos, mais pela perseverança de jovens idealistas que estão no judiciário com o propósito de fazer justiça, do que propriamente pela qualidade das nossas instituições. Pela primeira vez, os empresários, os motores do progresso econômico, não são mais vistos somente como vilões. Na minha juventude, os super-heróis eram Batman e Super-Homem. Os super-heróis dos jovens de hoje são Steve Jobs e Peter Thiel. Os jovens passaram a acreditar e a apreciar o valor que o verdadeiro empresário, aquele que inova e prospera em um ambiente aberto, sem favorecimentos, tem para a coletividade. O político e escritor britânico Benjamin Disraeli diz que uma sociedade só terá chance quando as pessoas de bem tiverem a audácia dos canalhas. Pela primeira vez, assistimos pessoas boas como nós dizendo basta. Nunca antes tivemos tamanho engajamento político, tanta gente de ficha limpa,
tomando coragem, recusando-se a sancionar o estado de coisas, colocando a cara para bater, oferecendo-se para nos representar em Brasília e nos Estados. Pela primeira vez, a tecnologia trabalha a nosso favor. As redes sociais desintermediaram a comunicação dos liberais com as multidões. A mensagem está se disseminando sem filtros. Os candidatos liberais têm a perspectiva de se elegerem com campanhas módicas. As mudanças institucionais tão necessárias e desejadas passam a ser uma real possibilidade. Orgulho-me em encontrar aqui, em São Paulo, no IFL, nesse Fórum Liberdade e Democracia, tantas pessoas com quem me identificam, com honestidade intelectual e iniciativa, que saem de sua zona de conforto para lutar por uma causa maior, a causa da liberdade. Também pregador da desobediência civil pacífica, Mahatma Gandhi disse: seja você a mudança que quer no mundo. É preciso mudar para acabar com a violência que nos assola, fruto das injustiças e da servidão voluntária. Deixar aflorar o inconformismo com a manipulação da verdade para favorecer interesses escusos. Ter coragem para denunciar a omissão e a pobreza de convicções das elites corporativistas, todas elas, políticas, empresariais, intelectuais, religiosas, artísticas, conivente com governantes casuístas e fisiológicos, que infantilizam o povo para exercer seu poder deletério. É preciso mudar e passar a repudiar a ética da esperteza, da improvisação e da imprevidência, que só produzem incerteza e instabilidade, e erradicar a corrupção e a impunidade que corroem a estima do brasileiro. Somente sociedades de confiança prosperam. Nosso futuro depende só de nós. Muitas vezes não fazemos as coisas porque queremos ou porque gostamos. Fazemos porque é preciso fazer o que a razão exige para cumprir um imperativo moral. E é por isso que eu aceito, honrado e sensibilizado, o Prêmio Liberdade que o UFL me concede e compartilho com todos vocês que aqui defendem essa causa tão importante, tão nobre que é a causa da liberdade. Muito obrigado.